Boa noite, amigos. Boa Estamos aqui noite. mais uma vez reunidos para o nosso Spirited, que hoje tem o formato do podcast. Na noite de hoje, os nossos expositores, Murilo Viana e Marcele Galvão, irão conversar sobre a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, A Face Oculta, que está no livro Encontro Marcado. Antes deles começarem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses nossos convidados muito especiais. Marcele Galvão, ela é trabalhadora espírita da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, na cidade de Guarapari, logicamente, e no qual atua como coordenadora da área de juventude. É palestrante médium e coautora do livro Vida Louca, Vida Breve, que reúne psicografia de diversos jovens com emocionantes relatos. Profissionalmente, atua como advogada criminalista. E o Murilo Viana é influenciador digital e escritor espírita. Atua no movimento espírita brasileiro, como colaborador da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e também do Centro Espírita Cristo Redentor, em Campos de Goitacazes, que é a sua cidade natal. E também é coordenador do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. É idealizador da editora Letra Espírita e lançou seu primeiro livro psicografado, Madame Nancy, a Espanhola, ditado pelo Espírito Nancy. Então, meus amigos, hoje nós estamos muito bem acompanhados aqui com esses dois amigos queridos que farão a sua exposição. Como nós estamos no formato podcast, à medida que vocês vão fazendo as suas perguntas, as suas reflexões, elas serão adequadamente colocadas para os nossos apresentadores e eles irão, no meio da sua fala, já colocar as suas reflexões sobre essa participação extremamente importante de vocês. Então, vamos lá, amigos, podem começar as suas reflexões e você que está nos acompanhando, comece logo a fazer as suas reflexões sobre o assunto à medida que eles vão falando. Vamos em frente. Olha, é um prazer inenarrável estarmos aqui mais uma vez, né, para a gente ter esse momento de troca, de aprendizado, né, hoje na posição de expositor, junto com a Marcele, uma dupla maravilhosa, aqui com a gente. Já apresentei algumas vezes o Spirited, nunca fiquei nessa outra posição. E na primeira vez já trouxe Marcele junto. Bom, e vamos, então, fazer a leitura da mensagem da seguinte forma. Eu vou lendo para vocês alguns parágrafos, alguns trechinhos. Vou fazer uma breve pausa e a Marcele vai tecer, então, os comentários doutrinários acerca daquilo que foi lido, abrindo espaço também, então, para todo mundo que desejar opinar, apresentar nos comentários a sua visão, a sua interpretação da mensagem, e a gente vai, então, conversando, fazendo essa grande troca, porque todos nós estamos aqui para aprendermos juntos, né? Bom, a face oculta. Necessidade de compaixão em qualquer julgamento. Viste um malfeitor que a opinião pública apedrejava e notaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado invulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, né, gente, essa mensagem antiga é muito atual. Porque até hoje, o primeiro julgamento, agora voltando um pouco aqui para a nossa profissão, para a minha profissão, o primeiro julgamento é lá, nem é na delegacia, o primeiro julgamento é quando acontece no bairro ali. Quando acontece algo, a família já é isolada, né, socialmente, e não se espera nenhum devido processo legal para acontecer algo, e já vem... Olha como é que essa mensagem é atual, gente. Olha o papel da imprensa. É claro que ao final, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da imprensa, mas a imprensa não é só os jornais. A imprensa sou eu, sou você, hoje em dia muito mais, né?
Antigamente já tinha aquela imprensa na porta de casa. O pessoal que ficava assim na porta das casas, conversando, e ali já começa o julgamento da pessoa. O seu julgamento, o seu pré-julgamento já começa ali. Ali você já é visto como malfeitor, às vezes sem nem saber o que está acontecendo. As pessoas não sabem, não procuram, não buscam saber realmente o que está acontecendo, e ali já começa o pré-julgamento desse malfeitor. Essa lição, apesar de antiga, ela é muito atual, né? Ela acontece a todo momento. Agora a gente tem muito mais acesso a todo instante. Pode continuar, Murilo. Nesses tempos atuais, a gente pode fazer uma alusão interessante com relação à internet, né? Os comentários na internet, sim, eles podem ajudar muito, mas também eles podem prejudicar muito a imagem de uma outra pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente comenta, quando comenta, não só nesse quesito de prejudicar a imagem de alguém, mas também prejudicar o seu psicológico, né? Enfim, a gente tem que ter esse cuidado e essa cautela. A gente se esquece também que atinge toda a família, né? É verdade, não só aquela pessoa. Exatamente. Continuando aqui na nossa mensagem, então. Alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. E aí, quem que estudou essa outra face? O que seria essa outra face? Né? Quem que estudou essa outra face? Gente, todo mundo tem a outra face. Por pior que seja o meu posicionamento, né? O meu comportamento naquele momento, eu posso ter um comportamento ruim, mas aquele comportamento ruim, né? Naquele momento vem de uma outra face, vem de algo que está oculto, vem de algo que eu passei para chegar a agir daquela forma. E quem que está observando essa outra face? Quem é a pessoa que está ali observando a outra face do malfeitor? Daquela pessoa que naquele momento praticou algo que não deveria praticar? Né? Quem? Quem está nessa posição? A gente sabe, gente, que nós somos amparados a todo momento. Nós temos toda a espiritualidade do nosso lado. Nós temos todo aquele que você aponta o dedo, ele também é filho de Deus. Ele também tem a espiritualidade do lado dele. Ele também tem aquele que as outras religiões chamam de anjo da guarda, né? Nós chamamos nós sabemos que é um irmão mais preparado que a gente que está ali. Aquele irmão mais preparado que está te ajudando nessa encarnação, aquele malfeitor também tem um, enxergando a outra face dele, ajudando para que essa outra face, para que nós consigamos entender. Aquele malfeitor tem uma mãe, sim, que enxerga essa outra face. Ou um familiar, às vezes não é a mãe, às vezes é um familiar, né? Então, assim, sempre essa outra face, ela existe e sempre tem alguém que enxerga essa outra face. Não vai existir pessoa no mundo que não tenha alguém buscando, né, essa dor dessa pessoa. Pode falar, Murilo. Do Evangelho, do Livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual é a obra básica. Marcele, talvez lembre. Sim. Todos nós temos um lado bom. Por mais criminoso que nós sejamos, nós sempre temos alguém que amamos, alguma coisa que toca o nosso coração. Nós sempre temos esse outro lado, né? O lado bom. Nós nunca somos 100% ruins. Da mesma forma que nós não somos 100% bons. É importante refletir nisso para a gente não julgar o outro, não condenar o outro por possíveis equívocos que esteja cometendo nessa atual existência. Se o outro está errando, nós não devemos condená-lo, criticá-lo, né, no sentido negativo. Nós devemos estender a mão, ampará-lo e orientá-lo, para que ele possa refazer o seu caminho, né?
Continuando na nossa mensagem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio. Os círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Pois é. A mulher, quando erra, que ela chuta o balde, ou que acontece algo que ela não quer mais saber, as pessoas são as primeiras, e isso não é de agora, né, gente? A apedrejar. Às vezes, uma própria amiga que estava do lado, vendo aquelas dores da pessoa, né? Às vezes, um familiar que estava do lado, fala, mas fulano fez isso, né? Agora, a outra face, os motivos que a levaram, né? Para muita gente não importa. É muito mais fácil você apedrejar, você atirar essa pedra. Eu escolhi esse texto para fazer essa reflexão porque ele é muito atual, gente. A mulher ela é muito apedrejada, ela é a primeira na sociedade em todos os, né, em todas as circunstâncias, mas no relacionamento então ela é a primeira a ser apedrejada pela sociedade. Ninguém procura saber os bastidores, né? A face oculta, o que levou essa pessoa a agir daquela forma. Continua, amor. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Aí, nesse trecho, ele volta, né, o que eu mencionei, ele fala que sempre existe essa pessoa, né, que vai enxergar as noites que ela chorou, o abuso que ela sofreu ali, a violência que ela sofreu, porque a violência não é, gente, a violência não é só física. Às vezes a violência ela é moral, às vezes a pessoa vai sofrendo aquela violência diariamente e alguém ali está enxergando, por mais que pense que não, mas sempre vai ter alguém. Esse estudo de hoje, gente, é porque todo mundo tem essa face oculta, sabe? A gente não está aqui para fazer o julgamento daquelas pessoas que, né? Porque todos nós passamos por isso. A reflexão de hoje é justamente para entender o que fazer nessas horas, para entender que quando você estiver passando por um momento desse, alguém vai estar enxergando os motivos. A gente só tem que saber buscar. A gente tem que conseguir buscar quem é essa pessoa que vai me auxiliar no momento em que, devido a algum posicionamento meu, né, eu desviei uma conduta. Que isso pode acontecer com qualquer um. Pode continuar. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persiste, censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia. Gente, dentro da casa espírita acontece isso às vezes. É muito mais fácil falar, nossa, fulano, tá perdendo a encarnação. O espírito adora falar isso, né? Tá perdendo a encarnação. Ou então você deixa de cuidar da sua vida, né, para cuidar da vida do outro. Você deixa de se preocupar com a sua evolução para cuidar se a pessoa está evoluindo ou não, gente. Cai na real, vamos cair na real, que não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Cada um tem um momento certo. Gente, desculpa que eu tenho aqui uma sinfonia de 2 pinchos, né? Então, no fundo, né, às vezes vocês vão ouvir uns latidos, mas não vamos fugir da minha reflexão aqui. E o que não dá. Mas o que acontece? A gente deixa de se preocupar com a nossa própria existência, com a nossa evolução, para se preocupar, às vezes, com a evolução do outro, para apontar o dedo, né? Igual ele fala aqui, percebeste a diferença do companheiro que se afastou no trabalho do burilamento moral. Você não se preocupa nem com o seu burilamento moral e está preocupado com o afastamento do outro. Uma coisa é você se preocupar com o intuito de ajudar, né? A gente ter essa observação ali de um trabalhador se afasta, você se oferece ajuda.
Agora, você apontar o dedo e falar, nossa, fulano está lá, ó, está perdendo a encarnação dele. Quem é você para falar isso, né? Quem somos nós para falar isso? E tem uma questão do Livro dos Espíritos, até anotei aqui, né? Porque eu não sou igual o Murilo que não lembra o livro, eu tenho que anotar, viu? Então, a 118... Conteúdo. A 118, Kardec pergunta, né, aos espíritos: podem os espíritos degenerar? Ou seja, você está tão preocupado com a evolução do outro, Kardec pergunta. E aí os espíritos respondem que não há essa possibilidade. Ninguém retroage. Então, se a pessoa não está perdendo a encarnação, ela já é naquele momento ali. Muito pelo contrário, você deveria estar buscando uma forma de ajudar essa pessoa, não se preocupando se ela está perdendo ou não a encarnação dela, né? Então, é isso que essa mensagem vem mostrar. A 119 também ele pergunta, não podia Deus isentar os espíritos das provas, né, que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? O que Kardec pergunta? E aí, não pode retirar isso aí não, para a gente poder evoluir logo de uma vez? Essa é a pergunta do Kardec aos espíritos, traduzindo. Aí ele fala, o que os espíritos falam? Não, qual seria o meu mérito? Qual seria o mérito se eu evoluísse direto, né? Se eu não tivesse que passar pelas provas? Pode falar, Muri. Então, tem alguma pergunta para poder a gente apresentar aqui para a Marcele? Podem colocar na tela, caso tenha. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta já para a gente poder movimentar o nosso podcast. Você comentou sobre, agora há pouco, né, com relação a esse último trecho, sobre a diferença entre o julgar o outro nas suas atitudes e o realizar uma crítica construtiva com o intuito de ajudar. É uma diferença sutil. Qual é a diferença, assim? Qual é o liame entre uma coisa e outra? Primeiro, você tem que perceber se você tem possibilidade de ajudar. A primeira coisa. Porque, às vezes, você sabe apontar, mas você não tem a mínima noção de como você vai fazer para ajudar essa pessoa. Então, se você não tem condições de ajudar, primeiro você tem que fazer essa autoanálise, né? E outra situação, você tem que perceber também se se as falhas que você está apontando na outra pessoa não são falhas suas também. Que isso é muito comum, né? A gente aponta a falha no outro, em que, na verdade, é uma falha nossa também. Mas é necessário, sim, quando você enxerga que um amigo está passando por uma situação, que você está enxergando a outra face desse amigo, as dores desse amigo, né? Por isso, aí nesse momento, é por isso que a gente está na casa espírita, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente faz, às vezes, um trabalho com o jovem. Por quê? Porque você vai tentar enxergar a outra face, se você tem mais experiência, se você já viveu aquele momento. Agora, isso não pode simplesmente apontar, né? A gente tem que saber como conduzir. Se não souber, é melhor que você busque uma pessoa que tenha mais conhecimento que você. E para isso a gente tem atendimento fraterno na casa espírita, a gente tem toda uma equipe de trabalho, né? Que essa pessoa vai te auxiliar a auxiliar essa pessoa. Então, assim, não adianta só apontar. Marcele e Murilo, é muito interessante o seu apontamento, né? Que você começou dizendo que muitas vezes a falha que eu vejo no outro é o que, na verdade, está dentro de nós. No sentido de que é muito interessante nas relações em geral, sejam fraternas, amorosas, pai com filho, irmão com irmão, né, ou amigo com amigo, enfim. Né, nesse contexto geral das nossas relações humanas, muitas vezes a gente tem atritos com certas pessoas em um ponto com aquela pessoa, mas a mesma coisa com outra pessoa, eu sou mais permissiva nessa relação. Né? Isso acontece muito. Então, assim, além da gente... aí é uma pergunta. Você não acha que a relação que eu tenho com alguém individualiza aquilo que mais me incomoda no outro? Muitas vezes uma coisa me incomoda em alguém, mas não incomoda no outro. Porque, na
na verdade, não é o complexo só daquilo que acontece na hora, é muito maior, é a nossa relação de, na verdade, conflitos que vêm de outras vidas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa face oculta das nossas relações. Mesmo porque ninguém está aqui a passeio, né, galera? A gente está aqui para evoluir. Não adianta não, meu filho. Se está pensando que veio aqui para passear nessa terra, não veio. A gente veio para aprender e para crescer. Então, a gente veio para resgatar também, a gente veio para conviver com essas pessoas em que a gente tem um problema, ou a gente veio para ajudar alguém que a gente ficou de ajudar, né? Que às vezes a gente programa uma coisa e essa programação a gente mesmo desfaz porque vai dar muito trabalho. Só que às vezes você já desfez essa programação há 3 encarnações atrás. Você está enrolando, postergando aquilo ali, né? Então, é para ontem isso. É para ontem, não é? Agora, a gente, esse feeling aí de observar isso vai da maturidade também e do estudo. Se você estuda, você começa a perceber. É uma questão da reforma íntima também, né? Porque esse exemplo que a Lúcia trouxe, se 2 pessoas possuem a mesma atitude e a gente age de forma diferente para cada uma delas, simplesmente porque são pessoas diferentes, então o problema não são as atitudes, o problema somos nós e a nossa relação com o outro. E fazer essa autocrítica é muito difícil, porque requer um desprendimento muito grande, né, do seu ego, do seu orgulho, mas é necessário a gente parar e refletir nisso. E se a gente vê que, se com um a gente consegue relevar, por que com o outro eu não consigo relevar? Eu posso também. Né? Sim. Vamos continuar aqui na nossa leitura, para a Marcele fazer mais um apontamento para a gente. Alguns, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração, ilhado no desespero. É aquilo que a gente volta naquele contexto da mulher, né? Que ele está mencionando a mulher. Então, muitos momentos ali dentro de casa, às vezes a mulher está sozinha, entre aspas, mas a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né, gente? A gente nunca está sozinho. A reflexão de hoje é justamente para entender isso. A gente não está sozinho. A gente sempre tem alguém ali enxergando esses momentos e essa outra face. É importante entender isso para quando a gente acha assim, eu estou errando e ninguém está vendo, porque não tá, tem alguém observando sua face oculta, mas também se eu estou sofrendo, alguém está ali. Né? Que às vezes a gente se vê tão distante de, mas Jesus, Deus, né? Tem quando a gente está mal, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente vê uma distância muito grande entre a espiritualidade superior e a gente. Só que a gente se esquece que são vários trabalhadores do Cristo, que cada um tem um tomando conta da gente, sabe? E que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre vai ter alguém que vai estar ali com a gente e que vai, sim, nortear algo e alguma situação. Por isso que é importante aprender a buscar isso. A reflexão de hoje é aprender a buscar isso para que a gente consiga trazer isso para a nossa vida. Porque essa face, gente, a gente pode não... atualmente, não abranger a todos aqui, a todos os tópicos dessa lição, hoje, nessa encarnação, mas com certeza nós já passamos pelo crime, já passamos por todas essas circunstâncias, passamos por violência doméstica, passamos por tudo isso que está aqui para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Até para a gente entender e sentir esse contexto. Em todos os papéis, né? Exatamente. Né? Em todos os papéis. Fomos vítimas como algozes. Algozes e vítimas, exatamente. Marcele, mas aqui está demonstrando que o algoz, se ele age desse jeito, é o que a mensagem vem dizer, ele tem uma face oculta. A face oculta é a dor que ele sentiu para agir dessa forma. Sim. E 2 coisas, né, Marcele e Lúcia?
estão frisando para a gente que nenhum de nós que aqui está é lírio do campo, né? Nós já estivemos na posição de algozes e também de vítimas, né? Porque às vezes nós pensamos sempre que nós somos apenas as vítimas injustiçadas, né? Mas elas estão aqui nos esclarecendo que realmente não somos lírios do campo indefesos. Muitas vezes nós temos, né, débitos a resgatar. E isso faz com que o experimento aconteça. Olha que interessante o comentário da Marta Araújo, que está conosco. Ela diz assim: talvez o trauma que um causou dói mais e por isso incomoda mais. Entenderam, né? Quer dizer, esse algoz que há em nós, né, acaba na verdade, nos indignando mais pela uma ação de outra pessoa, mas é essa recordação nossa, né, desse passado que todos nós tivemos. E o interessante da fala da Marcele, né, refletindo nesse último parágrafo lido, esse último trechinho, né, é a reflexão, e ela falou isso mais de uma vez já, não sei se vocês notaram, que nós nunca estamos sozinhos. Sim. Nós sempre temos o amparo da espiritualidade amiga, né? Nós sempre temos o nosso anjo da guarda. Muitas vezes, como ela comentou, a gente visualiza espíritos como Chico Xavier, né? Jesus, e a gente se coloca, né, numa distância muito grande. Mas entre nós e Jesus existe uma infinidade de trabalhadores espirituais que estão mais próximos a nós, a nossa realidade. Nós podemos nos inspirar neles também para fazer a nossa mudança, inclusive com relação a esse tema que estamos debatendo aqui. Alguém deseja falar mais alguma coisa ou podemos prosseguir na leitura? Temos esse parágrafo aqui, esse trechinho é um pouquinho maior. Tivesse notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto, e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Eu trago para vocês aqui, né, nesse trechinho, duas perguntas do Livro dos Espíritos. Uma é a 477. Eu vou ler só a pergunta, tá, gente? Depois vocês pegam lá o livro e destrincha, lê tudo, senão a gente não tem muito tempo. Nada para todos. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Essa aqui dá para ler que ela é curtinha. Não, esses últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Vou comentar as duas. E a 478 é: pessoas animadas de boas intenções, de que nada obstante não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores? Eles respondem: causar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, qual é a fórmula? Porque ele fala aqui, né? Ninguém ajudou a libertar-se da obsessão. É muito fácil você ver uma pessoa caída ou ver, um drogado, a polícia levou, tá no tráfico. Eu vejo isso diariamente, gente. Quem me conhece sabe que eu trabalho, né, praticamente mais dentro do sistema prisional e a maioria é tráfico, sabe? Então, assim, é muito fácil você apontar o dedo e falar que a fulana é drogado ou tá obsediado e etc e tal. E não há fórmula mágica. Porque se houvesse essa fórmula mágica, o Kardec perguntou aos espíritos aqui o que fazer, né? Tem como você ir lá e libertar essa pessoa desse espírito? Não existe isso, gente. Não existe isso. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. É claro que o passe ajuda, né? A gente fazer oração e tudo, mas como que esse espírito se liberta da obsessão? A gente se esquece, gente. A gente imagina, a gente, apesar de estar muito tempo na doutrina,
formam a imagem de espírito, né? Como se fosse o Gasparzinho que está lá, um ser diferente, e não é assim. O espírito é um ser humano que perdeu o corpo, gente, com as personalidades, com tudo. Então, da mesma forma que se você chegar para se eu chegar, seu Murilo, sai fora daqui. E se eu for expulsar o Murilo daqui, ele com a personalidade vai, não, eu não vou sair não, por quê? E é assim. Não adianta chegar, Murilo, você está expulso. Que ele vai falar, não, quem é você me expulsar? Tá doido? Eu vou continuar aqui. Não adianta você me expulsar. Agora, se eu chegar para ele, olha o que o Kardec disse ali. Se eu chegar para o Murilo e falar, Murilo, olha só, você está atrapalhando aqui, você está perdendo seu tempo. Tinha tanta coisa para você fazer lá, para você crescer, para você trabalhar. Então, se você convence aquele espírito de que ele está perdendo o tempo dele, ninguém gosta de perder tempo, gente. Ninguém gosta de perder tempo. A pior coisa que tem é o tempo perdido. É o maior tesouro que nós temos, é o tempo. E isso para todos, inclusive para a espiritualidade que está em sofrimento. Quando ele cai a ficha, é quando? É quando ele vê que ele ficou 100 anos preso, por exemplo, numa casa que era uma propriedade e que ele deveria ter ido embora dali há muito tempo. Ele vai ver que o que ele perdeu não foi o bem material, ele perdeu foi o tempo, que é o mais precioso. Então, ninguém gosta de perder tempo, porque a pessoa começa a perceber que o tempo é a vida da pessoa, independente do corpo. Então, como se libertar da obsessão? Como mostrar para essa pessoa essa face oculta, né? Como? Expulsando? Não. E como que a gente mostra isso? Né? Para quem não é médium ou para quem... Como que você mostra isso, gente? Só tem uma forma de você ver que essa pessoa... Mostrar para essa pessoa que ela está perdendo tempo dela com a sua conduta. É só você mudando a sua conduta. Porque se a pessoa vê que você continua com as mesmas condutas, ela vai continuar perto de você te atrapalhando, porque para ela não está perdendo o tempo dela. A partir do momento que ela está vendo que aquilo ali não está surtindo efeito, que ela está ali perdendo tempo, que ela poderia estar fazendo outra coisa, ela se afasta. E é só assim que se afasta. E pode continuar aí, senão não... Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as coisas que produziram. Esse alguém é o Senhor que viu o que não vemos. Sabe o que eu fiz que eu percebi nessa lição também? Vocês lembram a mensagem? Tem aquela mensagem do Cristo? Eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso. Se alguém vos bater na face direita, o que ele recomenda? Dê outra face. Dê a outra face. Mas que outra face que é essa? Que às vezes a pessoa que está te batendo, ela não sabe das suas dores, por isso que ela vai continuar te batendo. Então, se você mostra para ela, eu estou sofrendo, e mostra a sua outra face, esse é o remédio, gente. Olha só, eu não tinha parado para... Na hora que foi fácil, eu falei, gente, que legal esse texto, porque tem tudo a ver, né? Jesus era muito maneiro, né? Tem tudo a ver com o que Jesus veio dizer pra gente, ó, apresenta a outra face aí, pessoal, né? Tá brigando? Apresenta a outra face. Que aí ele vai, né? Vai entender ali o contexto. Então, assim, é muito interessante essa conexão, que quando você está com algum conflito, se você apresenta a outra face, é nesse momento que você vai conseguir amenizar esse conflito. Porque as pessoas acham, não, fulano me bateu, vou apresentar outra face. Não é essa outra face, gente. A outra face é o outro, né, o outro lado da história. É porque você chegou naquele posicionamento, é porque você está sofrendo, é porque, né? E é muito fácil a gente falar de longe, né? Apontar o erro do outro, assim, quando a gente não vivencia aquilo ali também. É muito fácil, você que está de longe. Né? Tem uma música do Engenheiro do Havaí, depois peguem ela para ler, que ela é interessante. Ela chama Coração Blindado. Ela fala isso, que o nosso coração está blindado. Tem um trecho da música que ela fala, é fácil achar o caminho a seguir num mapa com lápis de cor. Né? É muito fácil do que você ter que ir lá.
Ó, moleza atacar, mandar a tropa atacar da tela do computador. Eu mando a tropa atacar, mas eu não tô lá, sem o cheiro, sem o som, sem ter estado lá. Então é muito fácil. É muito fácil eu apontar, eu falar do sistema prisional sem ter nunca pisado lá dentro. Marcele, você me lembrou agora uma conversa. Eu não estou conseguindo me lembrar o livro, mas é da série No Mundo Espiritual de André Luiz, que é um ensinamento que André Luiz pega para ele, que é uma conversa numa reunião mediúnica no qual ele está assistindo, que um obsessor ele fala uma frase, chamando a razão o dialogador, porque ele diz assim: você não podes me julgar porque você não andou com os meus sapatos. Olha que coisa interessante. Para mim fica bem assim, né? Cada um tem um caminhar, né? Então o julgamento, né? Você apontar quando você fala, as pessoas não podem compreender o sistema prisional porque não tiveram lá dentro, né? Então muitas vezes a gente não pode colocar o dedo inquisitor nos erros que alguém está cometendo hoje, porque a gente não sabe da onde essa pessoa partiu até onde ela chegou no caminhar dela nas existências, né? Então o sapato é único para cada um, né? O sapato que a pessoa caminha, a história que ele constrói. E a gente tem que respeitar as imperfeições, porque nós temos o nosso sapato caminhando também. E cada um tem um olhar, né? Porque quando eu bato o olho numa lição dessa, eu lembro o quê? Do sistema prisional, do que eu vivencio. O Murilo, né? Como que o trabalho dele é com mídias digitais, ele já veio trazer um outro posicionamento, né? Para você ver que até nisso cada um tem um olhar, não tem como. A gente olha de acordo com o que a gente vivencia. Se a gente olha de acordo com o que a gente vivencia, imagina você pré-julgar alguém sem nem ter vivenciado o que ela passa. É verdade. Muito interessante. E continuando aqui, né, já estamos quase no finalzinho da mensagem. Sim. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Gente, esse momento aí, né, é o nosso momento de reflexão de dizer, faça a sua parte, sabe? Com o que você pode, com o que você tem em mãos, porque as pessoas também cruzam os braços às vezes e falam, mas eu não posso fazer nada, mas eu não sei o que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Primeiro, você sempre vai ter ajuda, mas você também sempre tem como ajudar a gente. Sempre tem como ajudar, nem que seja com uma oração, com uma palavra, nem sempre é o dinheiro que vai ajudar, sabe? Nem que seja uma mensagem. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade de se comunicar, né? Antigamente era difícil você fazer uma ligação para um outro estado. Hoje em dia você tem tanta facilidade em mãos, por exemplo, e você às vezes passa o aniversário de uma pessoa, que você sabe que aquela pessoa é sozinha, que é carente, você nem uma mensagem manda, sabe? Então, assim, poderia ir lá e dar uma atenção para aquela pessoa. Não custa, gente. Então, a gente pode fazer sim, sabe? A gente pode. Nós sempre temos o que fazer. Pode continuar, Murilo, que eu acho que o tempo também já está... Temos um tempinho ainda. Ah, tá. E nessa questão, né, de sempre fazermos o bem que pudermos, sempre agirmos com amor, é algo que todos nós que somos espíritas, que somos cristãos, temos que nos policiar. Nas mínimas atitudes, né? A gente, às vezes, com um pensamento, uma oração, como a Marcele disse, nós já vamos ajudar a transformar aquele ambiente, aquela situação. A gente pode não conseguir mudar a situação por completo, mas a gente vai estar colaborando para que a mudança venha a ocorrer futuramente, né? Então, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, as nossas falas, faz bem para o próximo, faz bem para a humanidade, mas antes de tudo, faz bem para nós mesmos também, porque faz com que a gente caminhe rumo à nossa evolução, por meio da nossa reforma íntima. E,
O nosso último trechinho aqui para reflexão é o seguinte: em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sol, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Emmanuel. Gente, eu me emocionei com esse final aí dessa mensagem, quando eu li a primeira vez, que eu falei, gente, Deus é muito perfeito, sabe? Então, assim, a gente sempre tem ajuda. Não há esse momento de total escuridão. Não Por há. uma questão de ponto de vista, né? Não há essa escuridão, não existe, né? Da mesma forma que na Gênesis Kardec fala que o mal, né, não existe, que o mal é a ausência do bem, a escuridão também é a falta da luz, né? A escuridão total ela não existe. Até na noite, né, tem as estrelas aí para nos guiar. Então a gente sempre vai ter uma estrela próximo. A gente só precisa abrir os nossos olhos. A escuridão vem quando os nossos olhos estão fechados, porque a luz ela existe sempre. Então, o que falta é abrir os nossos olhos. A escuridão, assim, há momentos mais escuros, mas nesses momentos mais escuros sempre tem uma luz para guiar, né? Para que chegue logo o dia claro. Só que, se você estiver de olhos fechados, até quando o dia estiver claro, você não vai enxergar nada. Você vai enxergar a escuridão. Então, assim, eu fecho a minha fala, eu sei que o tempo já. E com essa questão, assim, me emocionou esse final da mensagem, a primeira vez que eu li, justamente por isso. Porque, assim, a gente sempre tem essa iluminação, basta enxergar. E só tenho a agradecer, né, vocês, gente, porque eu adoro esses bate-papos, assim. Ai, foi ótimo. Eu também gostei bastante das reflexões que você trouxe, né? E a mensagem é muito bonita, muito reflexiva, realmente. E eu agradeço a vocês dois pela noite de hoje, né? Por compor aqui o Espiritet nesse formato podcast. E agradeço a presença de vocês que estão ao vivo, mas que também estarão conosco em algum momento quando desejarem. Muito obrigada, Marcele, muito obrigada, Murilo, e obrigada a vocês que estão aí. Uma boa noite para todos e que possamos respeitar a face oculta, respeitar a nossa face oculta, porque sabemos que somos seres, né, incompletos, mas ao mesmo tempo completos de possibilidades de nos unirmos aí para sempre. Um abraço, gente. Estejam em paz e com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.